E como sempre tem sido, aliás, durante esta campanha, fazemos agora a análise, Filipe Caetano, boa noite, da campanha eleitoral para as presidenciais. É isso mesmo. Boa noite, Bernardo. Vamos então à análise da campanha eleitoral, num dia que ficou marcado pelas grandes arruadas e comícios nos coliseus, mas também pela sondagem da TVI que dá a vitória a Cavaco Silva logo na primeira volta. Em estúdio, para comentar os principais momentos da campanha, estão o Miguel Morgado, do blog Cachimbo de Magritte, e também o Ricardo Alves, que escreve no blog Esquerda Republicana. Boa noite, meus senhores. Começo pelo Miguel. Olá, Miguel. Olá, aqui, enquanto estávamos a ver estas peças da campanha, e quando ouvíamos o comentário de Marcelo Rebelo de Sousa, aquela frase esta campanha foi a mais fraca. Retirou-te alguns comentários, desde logo, que talvez a memória não seja tão viva como esperávamos. Porque esta talvez não seja a campanha mais fraca, mas haverá outras campanhas tão fracas como esta. Pois não, parece-me que a memória do professor Marcelo Rebelo de Sousa atraiçoou naquele momento, porque eu concordo que esta campanha não tem sido brilhante do ponto de vista argumentativo, do ponto de vista político, bem pelo contrário, já disse isso aqui várias vezes. Mas basta pensar noutras campanhas eleitorais, por exemplo, a da reeleição do Dr. Mário Soares, a da reeleição do Dr. Jorge Sampaio, por exemplo, foram campanhas fraquíssimas. E é preciso não esquecer uma outra campanha que foi absolutamente pobre, uma campanha diferente, por eleições legislativas, onde estavam em causa políticas de governação, a que levou, por exemplo, à primeira maioria absoluta do engenheiro José Sócrates, que foi uma campanha a todos os títulos desastrosa, tanto da parte do PS como da parte do PSD. Por isso, esta campanha não tem sido muito forte do ponto de vista político e argumentativo, mas, apesar de tudo, a nossa democracia já vai ganhando uma coleçãozinha razoável de campanhas fracas, pouco interessantes. Já agora, Ricardo, queria a tua opinião também sobre isto. A campanha é fraca, acho que isso é unânime. Eu acho que todas as campanhas... Concordas com essa leitura? As campanhas não são os momentos mais esclarecedores do debate político. Acabam sempre por ficar marcadas por derrapagens verbais, como tivemos várias vezes nesta campanha, por excessos, por trocas de mimos e de insultos que não levam a nada. Não são os períodos em que nós formamos a nossa opinião com mais profundidade. Nesta campanha, por exemplo, tivemos o Cavaco Silva a dizer que os outros candidatos são menos sérios, têm menos conhecimentos, são medíocres, são loucos, que não lhes responde por mais loucos que sejam, e agora a dizer no fim que se houver uma segunda volta, as taxas de juros poderão subir. O que é um argumento que pode levar a que não haja eleições legislativas até a crise económica acabar. Porque se as eleições fazem subir as taxas de juros, mais vale não haver eleições legislativas até ao final do mandato atual da Assembleia da República. Mas o que é certo, hoje surgiu a campanha da TVI Intercampos, que aponta para dados muito concretos e, aliás, Marcelo Rebelo de Sousa acabou por comentar que existe uma campanha, outras sondagens, de facto amanhã vamos conhecer outras sondagens, nomeadamente a do Expresso, que aponta para dados muito parecidos com estes. De qualquer forma, todas elas estão a dar vitória à primeira volta para Cavaco Silva, Manuel Alegre em segundo, Fernando Nobre em terceiro, com uma distância bastante considerável. Que leitura faz destas sondagens? Essas sondagens, da TVI em particular, mostram uma tendência descida de Cavaco Silva, que perde 5 pontos em 2 semanas ou pouco menos de 2 semanas. Se perder 5 pontos daqui até domingo, há uma segunda volta. O que não é impossível que aconteça, até porque muita gente decide literalmente em quem vota na cabine de voto com a caneta sobre o papel. Portanto, é possível ainda que haja uma segunda volta, embora a margem seja pequena. De qualquer modo, eu diria que a margem de vitória, se Cavaco Silva vencer, será mais pequena ainda do que a indicada nestas sondagens. No limiar dos 50%? 51, 52%. Se ganhar a primeira volta, acho que ainda é possível que tenha 49, 48,5%, por aí. Já agora queria a leitura também do Miguel em relação a estas sondagens. Obviamente, as sondagens valem o que valem, como os políticos gostam de dizer. Mas, de qualquer forma, são indicadores. Quando já estamos, vamos entrar amanhã, no último dia da campanha, e depois retira a reflexão e a votação. Que leitura faz destas As sondagens têm sido muito díspares, apesar de tudo. Os números da abstenção são muito díspares de sondagem para sondagem. Os números dos indecisos são muito elevados. Eu nunca aceitei como boas as sondagens que davam, por exemplo, 70% a Cavaco Silva. Continuo a achar que ele vencerá a primeira volta. Eu há 2 meses fiz uma previsão, um palpite, não era uma previsão, foi um palpite
de 58% para Cavaco Silva. Ambicioso. Ou seja, aí estaria a ser mais otimista para a candidatura de Cavaco Silva do que ali o nosso amigo Ricardo. E hoje em dia ainda consegue apontar acho que sim, acho que 58% é ali o número redondinho mais provável. Mas isto é um palpite. As sondagens têm sido demasiado díspares e, aliás, como o Ricardo disse, e eu concordo, quer dizer, há aqui uma tendência, sobretudo no eleitorado do Manel Alegre e do Fernando Nobre, por um lado, e de Cavaco Silva, por outro. Há muita gente que vai tomar a sua decisão à última da hora. Aliás, esta dramatização da campanha, como se tem dito, por parte de Cavaco Silva, revela aquilo que nós sabíamos desde o início, que o grande adversário para Cavaco Silva é a abstenção, nomeadamente a abstenção de certos grupos sociais que correspondem àquilo que se convencionou chamar a base sociológica de apoio dele, e neste momento, por uma razão ou por outra, estão desiludidos com a prestação que ele teve neste primeiro mandato. Essas pessoas ainda poderão votar nele, pessoas que publicamente disseram que não iam votar, e na cabine de voto, no segredo da cabine de voto, podem acabar por votar nele, e isso faz regressar ao meu valor dos 58%, 60%. Já esta é a grande decisão. Mas também é decisão no campo de Manel Alegre. Exatamente, é isso mesmo que eu queria perguntar. Ou seja, o eleitorado socialista. Em relação ao eleitorado socialista, que poderá até pender um pouco para Cavaco Silva, o candidato a presidente acaba por também jogar um pouco nesse campo, mas Manel Alegre e Fernando Nobre, a certa altura houve aqui uma sondagem que colocou Fernando Nobre quase ao mesmo nível de Manel Alegre, mas de qualquer forma as outras dão uma distância grande. Eu duvido muito que haja essa possibilidade de haver esse empate entre Fernando Nobre, ou um quase empate entre Fernando Nobre e Manel Alegre. Duvido muito. Resta saber até que ponto é que depois destes anos do governo socialista e com a crise em cima dos portugueses, até que ponto é que os socialistas, militantes ou não militantes, são fiéis às palavras de ordem dos líderes máximos. E nestes últimos dias tem havido este esforço dos líderes máximos do PS para estar ao lado de Manel Alegre. Não tenho a certeza que o eleitorado socialista, não estou a falar só dos militantes, mas do eleitorado socialista, seja tão fiel como era, por exemplo, há 5 anos ou há 3 anos, às palavras de ordem de líderes que se descredibilizaram. E, aliás, as declarações que têm feito nos últimos dias não ajudam a credibilizar. Hoje mesmo há imagens interessantes da arruada de Manel Alegre aqui em Lisboa, antes do Coliseu, em que se vê Manel Alegre ao centro, depois vê-se António Costa e outros elementos do PS, e Francisco Louçã até bastante escondido. Se calhar também a máquina do PS também a sobrepor-se. Porque esta candidatura é contraditória desde o início, claro. Só não vê isso quem não quer ver. Esta candidatura é contraditória e politicamente insanável. De qualquer forma, vimos ali Francisco Louçã aparecer num comício pela primeira vez, como recorda, pelo menos com o António Costa, número 2 do PS, também a afirmar-se que é natural, que já aqui é em Lisboa. Mas que leitura fazes desta... Esta eleição, eu ao contrário do Miguel, acho que não devemos pensar demasiadamente em termos de partidos, porque não é uma eleição partidária. Vamos eleger apenas uma pessoa, vamos votar numa única pessoa. E é uma eleição em que os candidatos se deveriam colocar acima dos partidos e não deveriam cortejar demais o apoio dos partidos. Manuel Alegre, há 5 anos, teve essa postura, concorreu sem o apoio de nenhum partido e ficou em segundo lugar. Nesta eleição aparece com o apoio de 2 partidos e agora de um terceiro que se declarou esta semana e aparece menos à vontade, o que é curioso. Ricardo, tens de dizer mais do que isso. Quer dizer, à exceção de Fernando Nobre, Manuel Alegre, juntamente com Francisco Lopes, são os candidatos que mais cortejam os apoios dos partidos que estão ao seu lado, muito mais do que Cavaco Silva, por exemplo. Manuel Alegre praticamente chorou pelo apoio do PS e tem gostado muito de desfilar ao lado do líder do Bloco de Esquerda. Cavaco Silva tem guardado algumas distâncias. Teve Paulo Portas, mas com muito mais distância. E, aliás, eu acho que isso é perfeitamente saudável e compreensível até do ponto de vista dos líderes partidários. Manuel Alegre não esperou pelo apoio do PS para avançar. Avançou sozinho. Como há 5 anos avançou sem o apoio de nenhum partido e contra o seu próprio partido. Mas não desta vez. Contra o seu próprio partido. Mas Manuel Alegre arrisca-se a não ter um resultado tão bom como teve há 5 anos. Terá, sem dúvida, um resultado superior ao que teve há 5 anos. Superior ao que teve. Agora, percentualmente ou em número absoluto de votos? Qual é o vaticínio? Em número absoluto de votos, Cavaco Silva terá menos votos do que teve há 5 anos. Desta vez vão entrar na urna 1 milhão de votos a menos do que há 5 anos. É o que tem acontecido em todas as reeleições. Na reeleição de Soares, na reeleição de Sampaio, entrou menos 1 milhão de votos na urna do que tinha entrado na primeira eleição. Mas as eleições, esta reeleição é muito diferente das outras duas. Isto vai depender de 200 mil votos que vão ser jogados no domingo. Isto vai depender de 200 mil votos, que são os 5% de eleitorado
que vai decidir esta eleição. Ricardo, o Miguel fez um prognóstico, 58%, que mantém, apesar dos números que têm sido surgidos. Estamos já a finalizar a nossa conversa. Queria também que fizesse um prognóstico. Não quiseste arriscar muito, mas não, eu diria que qual é o teu feeling, no fundo? Cavaco Silva fica entre os 49 e os 51. 49 e os 51, 52. Manuel Alegre é talvez o que é mais difícil dizer. Fica provavelmente entre os 25 e os 30. Francisco Lopes, vai ficar muito próximo dos 10. Tenho dificuldade também para ver o resultado de Fernando Nobre. Penso que é uma grande incógnita desta eleição. Como é uma incógnita o que ele vai fazer depois da eleição. Não sabemos quem vai ser Fernando Nobre depois desta eleição, e os outros candidatos têm 2, 3%. Já agora queria pedir também um último comentário ao Miguel em relação àquilo que esperas para a noite eleitoral. E se calhar, no fundo, o que é que esperas para depois disso? Não é? Que no fundo é aquilo que é preciso saber. Na verdade, aquilo que nós precisamos saber, e vamos tirar as dúvidas na noite eleitoral, é a percentagem da abstenção. Eu acho que esse é o grande dado, e estava a tentar chamar a atenção. Pode chegar aos 50%. Não sei, Há 10 mas estava a anos tentar ficou em chamar a 49. atenção ao Ricardo que esta reeleição é dificilmente comparável com as reeleições de Jorge Sampaio e de Mário Soares, por todas as razões. Porque as candidaturas são diferentes e porque as circunstâncias que o país vive são diferentes. E, nesse sentido, fazer comparações com as outras reeleições parece-me despropositado. Muito obrigado, meus senhores. Foi assim o último Combate Blogs desta série especial presidenciais. Amanhã não perca o especial Jornal de Campanha a partir das 10 no TV24, que vai acompanhar os últimos comícios dos candidatos.